Bora lá, eu sou o Prof. Vinícius Gomes e eu sou o seu professor pessoal, te ensino a estudar direito. Bora lá? Bora lá então. Bom, o que a gente tem hoje? Se você está aqui, a gente tem algumas hipóteses. A primeira é que você fez uma prova da ordem, prova da OAB e não passou. Seus resultados não foram alcançados. Você também pode não ter passado no concurso público de qualquer área. Pode ser um concurso público de carreiras policiais, carreiras jurídicas como promotor, analista, juiz, delegado, ou até mesmo concurso de nível médio ou um concurso de nível superior que não tenha nada com nenhuma relação com direito. Uma outra possibilidade é que você está lá na faculdade e os seus resultados não são bons, suas notas não são boas, não estão acompanhando o que você esperava. Bom, se você tem alguma dessas situações, você está no lugar certo. A gente vai falar sobre você está num curso de como estudar, ou seja, eu te aprendo, né, você vai aprender a aprender. Né, eu te ensino direito, a forma correta de estudar. Bom, como é que a gente resolve esse problema dos resultados ruins, das notas, da não aprovação? Bom, primeira coisa, primeiro passo, e eu vou dar um passo a passo para como você estudar, como você ser aprovado e ter resultados bons. Saiba por qual motivo você foi reprovado. Isso parece uma bobagem, mas a maioria dos OABeiros, dos concurseiros, dos estudantes de direito, eles sequer sabem porque o resultado foi ruim, porque a nota foi ruim, porque ele foi reprovado. Isso é crucial, porque você só consegue resolver um problema se você sabe qual é esse problema. Então, o que a gente vai começar, o nosso primeiro passo aqui, é identificar qual é esse problema. Geralmente, a gente tem duas hipóteses. Ou você não estudou, então seu resultado não veio porque você não estudou, você não estava estudando, não tinha uma continuidade desses estudos, ou você pode ter estudado, mas estudou errado. Nas duas hipóteses, o seu lugar é aqui. De novo, eu te ensino a aprender. Né? O curso é sobre como aprender a aprender, como estudar. Né? Mas, bom, falei que a maioria dos alunos, né? E lembre-se, tem 11 anos que eu estou na sala de aula, muitos alunos não sabem como estudar. Né? Nos cursinhos ou na faculdade é sempre a mesma ideia. E o principal, ninguém sabe o seu problema, ninguém sabe o problema da falha. O sujeito não sabe porque ele foi mal. Né? Isso causa frustração. Porque quando o resultado ruim vem, seja uma reprovação na OAB ou no concurso, você pode se questionar, pensando que você é burro, que você não tem condições, que isso não é para você. O mesmo na faculdade, acontece o abandono, o sujeito larga o curso e muitas vezes ele só não sabe qual é o problema. Né? E por que saber o problema é importante? Por que você tem que descobrir qual que é o seu problema? Por que seu resultado foi ruim? Por que você não foi aprovado? Bom, você tem que descobrir o seu problema porque você só consegue resolver ele se você souber qual é. Né? Para isso, eu brinco em sala de aula que a gente tem alguns tipos de estudantes, de OABeiros e de concurseiros. Né? Eu brinco que você pode ser um OABeiro aventureiro ou otimista, você pode ser um aventureiro, um OABeiro com dedo podre, um OABeiro ou estudante corajoso, um concurseiro com fé. O que eu quero dizer com isso? Eu quero identificar qual que é o seu perfil de estudante para a gente saber qual é o problema e resolver esse problema. O aventureiro, né, o OABeiro, concurseiro, estudante aventureiro ou otimista, é aquele sujeito que ele é otimista porque ele é positivo. É aventureiro porque ele se joga, ele é aventureiro. Em que sentido? Ele sabe que não estudou. Ele nunca estudou ou ele não estuda. E ainda assim ele fala assim, vou me jogar nessa prova, vou ir nesse negócio difícil aí e vou obter o resultado. Então ele pensa assim, não, vamos pensar positivo. Eu não estudei, mas eu vou passar, eu vou obter o resultado. Veja só, isso é muito difícil ou quase impossível. Na faculdade eu até falo que isso é possível. Né? Por que eu falo que na faculdade é possível que você seja um estudante otimista, um estudante aventureiro? É porque tem N fatores, né? A faculdade, ela nem sempre o professor consegue, ou ele tem interesse, ou os alunos têm, por exemplo, em vigiar o tempo todo, né? Ninguém está concorrendo um com o outro. Então eu não tenho um fiscal na prova, eu não tenho aquela questão toda, às vezes o sujeito acha uma forma de burlar a regra, colando, olhando lá o olhinho do colega. Né? Muitas vezes, e o principal é que o objetivo do professor não é que você passe na prova, mas é te ensinar. Né? E aí ele está lidando com o aluno adulto, ele não fica vigiando o aluno. Não é função dele. Quem vai fazer isso é a própria prova da ordem, a prova de concurso ou a vida lá fora. Então, muitas vezes o sujeito até consegue ir aos trancos e barrancos, se aventurando e sendo otimista e sendo aprovado. Mas num concurso público na OAB isso já começa a complicar. Primeiro,
todo um sistema. Né? No concurso você concorre com outros, então há toda uma fiscalização. Se filma na prova para evitar fraude, você está olhando o tempo todo, passa o detector de metais, então não pode nem usar boné para evitar algum tipo de situação. Né? Na OAB, apesar de você não estar concorrendo com ninguém, é a mesma coisa, é um exame. Né? Então tem todo esse cuidado. E o segundo ponto é que essas provas são feitas para avaliar o seu conhecimento. Né? Então não dá muito para confiar nessa... Não dá para se jogar na prova, entende? Ou ser simplesmente otimista. Mas bom, se esse é seu problema, pode relaxar, ficar tranquilo. Por quê? De todos os problemas, esse é o mais fácil de resolver. Se você é um otimista ou um aventureiro e não estudou, por que o problema é fácil? Porque é só estudar. Como diriam os antigos professores de concurso, passar na ordem, passar no concurso é horas bunda na cadeira. Sentou na cadeira, vai começar a estudar e você vai ter esses resultados. Inclusive, eu já te ajudo isso. Lá no meu canal do YouTube e no meu Instagram, eu ensino direito de graça para qualquer um que queira. Senta lá e começa, tá? Já é uma possibilidade. Então, você já tem uma chance muito grande de ter resultados. Inclusive, olha lá nos links que tem no Instagram, no YouTube, porque eu tenho grupos de estudo, forneço estudo de graça e tem cursos também para isso. Mas é fácil de resolver, não precisa nem de mim não, tá? Você pode estudar sozinho com seus livros. Você pode ir no próprio YouTube, você vai achar muitos professores que têm conteúdo lá. Você também pode pagar um cursinho ou um reforço, mas você consegue fazer isso sozinho. É muito fácil de resolver, basta ter ali a vontade, ir lá e ir para frente. Você pode ser um OABeiro corajoso, um concurseiro corajoso. Né? Eu coloquei aí até um salto de bungee jump. Eu mesmo, o professor é corajoso também. Saltei 134 metros. Era o segundo mais alto do mundo, acho que agora é o terceiro. Mas bom, isso não importa não, que você não está aqui para isso. O que é o concurseiro OABeiro corajoso? Esse aqui é aquele que se joga. Tá? E ele se joga, e ele fala, eu vou enfrentar, eu vou para cima. Mas isso é só bonito. Muito bonito. É bonito em filme, é bonito em série, é bonito de se ver aparecer no seu Instagram, na sua rede social. Só que isso não funciona. Né? Se você só se joga, se você fala, vou fazer essa prova e aí começa a fazer, estudar e tal, e vem outra prova, você faz também, né? Você está ali estudando, você está trabalhando, você não está focado, você não está planejando nada, você não está exercitando, você estuda ali uma vez por semana e na semana seguinte não dá, na outra você consegue estudar 3 horas e tal, você fala assim, pô, vou me jogar, mas isso não funciona, isso só é bonito, tá? Para você alcançar resultados, primeiro, você tem que traçar um objetivo. A partir do momento que você traça um objetivo, você consegue fazer o planejamento do seu estudo. Planejando, você vai ter que ainda executar. Só planejar não adianta não. Tem aquele cara que só planeja também. Ele planeja o estudo, planeja o estudo, mas ele nunca executa. Você tem que executar. E após isso, você tem que correr atrás. Isso tem planejamento, execução e revisão. Tem que ir atrás e não só se jogar em qualquer coisa. Você tem que se preparar para isso. Bom, esses sujeitos, tanto corajoso, otimista quanto aventureiro, eles não passam por esse passo a passo de planejar, executar, revisar. Ele não cria o seu objetivo, ele não corre atrás dele e ele não vai ter resultados. Pode ser na faculdade, pode ser no concurso ou na OAB. Né? Se você se identificou com esse, também pode ficar calmo porque isso também tem jeito. Tá? E eu vou mostrar como. Né? A gente tem um outro tipo de OABeiro. Né? Esse OABeiro, ele tem um dedo podre ou ele tem sem sorte. Sabe aquela pessoa que fala, eu tenho dedo podre, né? Eu não consigo nada, eu não tenho sorte na vida, né? Assim, eu não sou mágico nem coach, não estou aqui para fazer esse tipo de recomendação. Mas eu só quero falar que aquele sujeito que tem um dedo podre, né? Que fala que não tem sorte na vida, que nada dá certo, o sujeito sem sorte, né? Ele geralmente tem alguns problemas também, né? Por quê que a gente fala isso? Ninguém vai passar por sorte. Ninguém vai passar porque nada deu certo. O aluno na faculdade é aquele que culpa o professor pelo seu resultado. Não é? A gente escuta muito isso com o professor. Ele chega para você e fala assim, professor, não sei o que deu certo. Professor, sua prova está muito difícil. Professor, eu fui bem em todas as outras matérias, menos na surda. Ou então ele vai chorar. Nada dá certo na minha vida. Se ele não abandonar a faculdade, ele continuar, ele vai refletir isso também nas provas da ordem e na prova de concurso.
tá? Esse sujeito, ele vai ter que pensar, como eu vou resolver isso? Né? Uma das principais formas de solução é organizar esse tempo, pensar em formas e metodologias para isso. Você tem que ter tempo de estudo. Não dá para ir na sorte. Se você não estudar, você não vai passar. Então você tem que ter tempo sim. Ai, professor, eu estou na faculdade, eu trabalho de manhã e de tarde e venho para a faculdade à noite. Eu sempre falo isso, e eu sou professor há mais de uma década, tenho mestrado, tenho especialização, tenho resultados, mas eu também fui esse aluno. Era um aluno que trabalhava e estudava. Não tem jeito, você vai ter que arranjar um tempo na sua rotina. Você vai pegar um tempinho. Se você tem menos tempo, o planejamento se torna mais importante. Porque você tem que ter pouco tempo, mas um tempo de qualidade. E para isso, o planejamento é essencial. É importante também saber que você vai ter outras coisas. Você tem que fazer o seu lazer, você tem que dormir, você tem que estar com a sua família. Né? Ah, professor, eu tenho filhos. Isso vai fazer com que você não passe ou não seja aprovada? De forma alguma. É claro que isso cria um dificultador. Você tem que dar atenção para sua família, para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos. Mais uma vez, qual que é a solução para isso? Planejamento. Porque você vai ter menos tempo disponível, mas às vezes você vai ter um tempo com maior qualidade. Então você tem que saber identificar e seguir esse plano à risca. Tá? Se você não fizer isso, você vai estar só se enganando. Tá? Eu coloquei um sujeito aí mentiroso, porque muitas vezes ele coloca a culpa nisso. Né? O sujeito que se baseia no dedo podre ou que fala que não está sorte, ele sempre coloca a culpa em alguém. Na faculdade é o professor, na hora do OAB no concurso, pode ser a OAB que faz prova difícil demais, é o concurso que é impossível, pode ser culpa da família dele, pode ser culpa da falta de tempo. Mas nada disso é o suficiente, porque a gente tem pessoas que passaram por tudo isso e ainda assim foram aprovados na ordem, foram aprovados no concurso público ou conseguiram seus objetivos, como ser professor, ser advogado e outras coisas mais. Então, a gente tem que pensar, assumir a responsabilidade sobre os seus resultados e sobre o seu estudo. Uma coisa é você não correr atrás do seu objetivo, não estudar, largar para trás, tá? Isso, como eu disse, é fácil de resolver. Você vai sentar e vai começar a estudar e você vai ter o resultado. Outra coisa é você não correr atrás, tá? Não existe resultado sem suor. Não existe sorte sem suor. Tá? Eu não sou coach, não sou mágico e eu não quero fazer isso aqui. A gente vai aprender com ciência. Mas essa é uma frase que é falada por atletas de alto rendimento, atletas olímpicos, quem teve o resultado. Né? Sempre fala, eu não cheguei aqui de graça. Eu percorri um caminho e esse caminho exige suor. No nosso caso, para ter resultados bons, o suor vai no estudo. Mas, de novo, a gente eliminou aquele que não estuda. Você pode estar estudando errado, então às vezes você está suando, mas você está treinando errado. Isso acontece muito. Imagina você na academia, se você não fizer um planejamento do seu treino, hoje eu treino isso, hoje eu treino aquilo, amanhã eu treino isso, o resultado não vem. Se você sobrecarregar, fizer muitos exercícios num dia, você fica lesionado durante os outros dias e o resultado não vem. Se você não aliar a alimentação ao seu exercício, fazer os intervalos corretos, o resultado não vem. O estudo não é diferente de nada que você fez na sua vida. Tá? Você precisa de ter um objetivo, você precisa de suar, de correr atrás desse objetivo, mas você tem que fazer isso da forma correta. Por isso você está nesse curso, para aprender a fazer isso da forma correta. A gente tem um outro OAB que é muito comum. OABeiro, ou concurseiro, ou estudante. É o que tem fé, o que acredita no destino. Veja só, não tem nada contra a religião, não tem nada contra o destino, a crença é de vocês. Mas fé e destino não trazem resultados. Não trazem, simplesmente assim. Né? Esse aluno é aquele aluno que fala assim, nossa, eu estou me esforçando muito, eu trabalhei de manhã e de tarde, estou indo para a faculdade, então eu vou ter resultados bons. Você vai se frustrar, porque os resultados não vêm simplesmente porque um Deus, um santo, alguém vai te glorificar. Até porque tem milhares, milhões de pessoas na mesma situação que você. E desculpa, o universo não converge para que você tenha um resultado. No seguinte sentido, eu nem, de novo, eu não sou coach nem estou falando de religião. Se você se esforçar, correr atrás, planejar e executar esse plano, você vai ter um resultado. Então veja só, nesse sentido o universo está indo para o seu caminho? Tá, ele está te ajudando. Mas não uma coisa passiva que você espera algo vir de cima ou vir de algum lugar. Isso não acontece, tá? Então, não acredite no destino. Tá? Ou se acreditar no destino, lembre-se que para você ter esse destino, ter esse resultado, tem um caminhar. Tá? Então esse destino é uma placa.
tá? É um lugar para onde você vai. Então esse destino é um lugar para onde você... Desculpa. Então vamos lá, continuar. Imagine então o destino como uma placa, um caminhar. Você está destinado a ser advogado, você está destinado a ser juiz, delegado, beleza, tá tranquilo. Se você estiver nessa linha e não ficar focado só no destino, mas lembrar que você tem um caminhar, que você tem que suar nesse caminho e não só estudar, mas saber que tem que ter um método adequado, que a ciência fala com esse método, tá beleza, aí você pode acreditar no destino. Mas só o destino, sem o suor, sem o planejamento, a execução e a revisão, isso não vai dar. Se você acredita que só vontade é o suficiente, que o universo conspira, esqueça isso. Isso não é verdade no que diz respeito à ciência. Tá? Você precisa de algo mais, né? Você precisa de algo mais que só a conspiração, que só a vontade de um ente fictício, tá? Então foque nisso. O estudo é dedicação e exige paciência e dedicação, né? O estudo é demorado, tá? A gente brinca lá na neurociência da educação que estudar é como a vaca. Sabe quando a vaca come o capim e ela fica mastigando, 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 mastigando horas? O estudo é isso, ele é bem demorado. Essa, inclusive, é uma das grandes dificuldades do aluno hoje. Como a nossa sociedade é tudo rápido, né? Eu gravo os vídeos lá em 1 minuto no Instagram para que tenha visualização. No YouTube já tem mais espaço. As pessoas querem ler rápido, elas querem pegar só aquela informação, pum, 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 pum. Muitas vezes a pessoa acha que isso vai acontecer no estudo. Inclusive, é um dos motivos que as pessoas são enganadas. Tá? O estudo é demorado, ele tem que ter paciência e dedicação, além de planejamento. Tá? Esse OABeiro, esse concurseiro, esse estudante com fé no destino, né? Brinquei aqui, onde vivem, o que comem, o que fazem, né? Aquela brincadeira de um meme antigo aí sobre os animais. Bom, a gente encontra ele em vários lugares. A gente encontra ele na biblioteca dos cursinhos. Quando eu dou aula em cursinho, é muito interessante. Às vezes a pessoa que está no cursinho, ela tem disponibilidade de tempo. Né? Às vezes ela consegue ficar no cursinho. Aí ela vai lá, assiste a aula, depois ela vai para a biblioteca estudar. Mas ela está lá, vivendo na biblioteca. Né? Ela senta lá para estudar, ela gasta todo um tempo para planejar. Na hora de executar, ela vai tomar um café, ela vai no banheiro, ela vai beber água. Ela começa a estudar um pouquinho, ela cansa, ela vai conversar com um colega. Ela está estudando, ela para responder uma mensagem, ela volta a estudar, ela para ver um meme, ela para isso. Veja só, muitas vezes ele está lá, ele acha que só pelo fato de ele ter assistido a aula, dele estar na biblioteca, Deus vai ajudá-lo, o destino, o universo vai conspirar a favor dele. Ele também se encontra nas salas de aula desses cursinhos, nas salas de aulas das faculdades. Ele está lá, ele está presente o tempo todo. De novo, é algo que eu escuto muito dos meus alunos. O aluno fala assim, professor, mas eu aqui estou em todas as aulas, eu assisto todas as suas aulas, eu fico do início ao fim. E eu não tive resultado. E eu falo com ele, olha, só isso não é suficiente. É bom, é um bom começo. Mas não existe isso que você vai ser agraciado pela fé, pelo destino, pelo universo, simplesmente por você estar aqui. Precisa de algo mais. Muitas vezes esse cara ainda esquece que o ensino não é um pote vazio e o professor coloca tudo dentro da cabeça dele. Esse cara muitas vezes ele fica frequentando cursinhos a vida toda. Ele sai da faculdade, vai para o cursinho, aí ele acha esse cursinho ruim, vai para um cursinho, vai para o outro e vai ficando lá. Porque ele acha que o professor vai colocar dentro da cabeça dele. Isso não é suficiente. Ele precisa de planejar, executar, revisar e suar além de ficar passivamente ouvindo essa aula. Tá? Ele não estuda, acredita que o resultado virá, ou muitas vezes ele até estuda de forma incorreta, né? Mas, de novo, esse é o da fé, né? Professor, não me identifiquei, eu não sou corajoso, eu não sou aventureiro e nem tenho fé no destino. Na verdade, eu estudei muito e eu não passei. O que eu faço? Sem desespero, relaxa se você já está aqui finalizando essa aula. Olha só, você pode simplesmente não saber estudar ou estar estudando errado. Eu estou aqui para resolver todos os problemas anteriores, mas o meu foco é muito nesse aluno, porque esse aluno ele se frustra e é muito comum. A maioria das pessoas não sabem estudar ou estudam errado. Eu falo por mim como professor. Olha só, eu tenho mestrado, eu tenho 3 especializações, eu estou há mais de uma década dentro da faculdade, eu estou há mais de uma década dando aula em cursinhos, eu estou na internet, no YouTube, no Instagram, e eu falo que eu passei por isso. Em muitos momentos, eu tinha resultados que não eram adequados ao tanto que eu estudava. Então, assim, eu tinha notas boas na faculdade, sempre tive, mas essas notas não eram adequadas para o tanto que eu estudei. Em alguns concursos, eu já fiz concurso, eu não passei, porque eu não entendia, estudava bastante. Na OAB,
a mesma coisa. Todo mundo passa por isso. E é comum. Né? Eu sempre tive um feeling, eu sabia estudar, 90% das técnicas eu usava, mas esses 10% eles também já me atrapalharam. Quando eu me vi em sala de aula, no lugar que eu amo, no lugar que eu nasci para estar, eu vi os meus alunos, muitos relatando isso. E aí eu fui tentar entender isso e o curso é para tentar resolver esse problema, tá? Se você se identifica, de novo, calma, isso tem solução e eu vou solucionar isso com vocês. Qual que é o cuidado? Se você estuda muito, se você se dedicou, se você suou e os resultados não apareceram, você tem que saber como estudar. Você tem que aprender a aprender. Você tem que saber, senão você nunca vai ter esse resultado. De novo, tem mais de uma década que eu estou em sala de aula, tá? E eu sei que a maior parte dos alunos, ele estuda, mas ele não sabe como estudar, tá? Se você está nesse rol, eu estou aqui para te ensinar, estou aqui para te ajudar a aprender. De novo, se você é um dos outros o que não estuda, também pode vir para cá, porque vai facilitar o seu trabalho. Mas pode ser que você nem precise de mim. Se você não estuda, por exemplo, é só você estudar. Você pode estudar sozinho com o seu livro, você pode pegar os meus vídeos de graça, pode pegar os vídeos de outro professor, ir para o cursinho, que você vai ter esse resultado. Aqui o principal é entender como estudar para você ter bons resultados. Se os seus resultados acontecem, mas eles não são tão bons, você pode estar falando alguma dessas metodologias. Então, esse curso também é para você. De novo, não tem nenhuma mágica. Se você vir alguém falando que tem métodos mágicos que resolvem o seu problema no estudo, ele está mentindo. Ele está pegando o seu dinheiro, ou por má fé, ou porque ele também é um enganado. Eu não vou fazer isso. Né? De novo, se você não estuda, a sua solução está em estudar. Você não precisa de mim, não paga esse curso aqui não. Tá? Inclusive eu também dou dicas de estudo de graça. Às vezes você já vai pegar essas dicas no Instagram, no YouTube e tá tranquilo. Eu não sou mágico, mas eu vou te dar um método. Eu vou te ensinar como estudar, eu vou te ensinar, você vai aprender a aprender para os seus resultados ou melhorarem ou finalmente acontecerem, tá? Como que eu faço isso? Eu faço isso com ciência. Não é com mágica, não é com coach, tá? Você não tá com mágico, não tá com coach aqui. Eu faço isso porque, além de ser mestre, além de ser especialista em constitucional e ciências criminais, eu me especializei em educação com ênfase em neurociência da educação. Então eu aprendi sobre a educação e como o cérebro funciona, eu aprendi a aprender para te ensinar a aprender, tá? Então, aqui, de novo, não é mágica, não é coach. Se identificou? Tá com esses problemas? Quer resolver esses problemas? Bom, cola aqui, vem comigo no seu professor pessoal que eu vou te ensinar direito, tá? Se você quiser assistir algumas aulas de graça, se inscreva lá no YouTube, Prof. Vinícius Gomes. No Instagram também, Prof. Vinícius Gomes, YouTube, TikTok, X, estou em todas essas redes, tudo ensinando de graça. Esse curso, eu ensino também como estudar de graça e técnicas de estudo. Mas esse curso aqui eu formatei ele certinho com uma metodologia e vou dar o passo a passo para que você tenha finalmente o resultado. Fechou comigo? Estou com vocês. Continuem aí até a próxima aula e fiquem atentos. Qualquer dúvida, me manda um direct lá no Instagram, me manda uma mensagem, pode comentar no canal do YouTube, eu estou bem aberto. Vou criar um grupo para vocês aqui também com essas dicas, vocês entram nesse grupo e a gente vai ter alguns conteúdos nesse sentido. Fechou? Até a próxima, até o próximo passo a passo para como estudar. Tchau!